Olá, uma ótima noite, que Deus abençoe a vida de todos. Estamos no ar com o programa Nosso Tempo e eu tenho a certeza absoluta que através desse programa Deus estará fazendo coisas maravilhosas acontecer na sua vida. Pastor Luiz, uma ótima noite e essa pessoa que nos acompanha nesse programa também, ela estará sendo abençoada através dos testemunhos que nós vamos mostrar, da realidade, do resultado do que Deus tem feito na vida daqueles que creem. E muitos têm chegado desesperados, chegado aflito e têm encontrado a solução para o seu problema. Porque ela tem chegado com o coração aberto para resolver o seu problema. Já saíram da sua casa revoltado com a situação e uniram a sua fé com a nossa e alcançou então a sua libertação. Você também é o nosso convidado a vir lutar para transformar, para mudar essa situação que você está enfrentando. E certamente você será abençoado. E nesta sexta-feira em especial, nós estaremos realizando os 33 minutos de poder. Nós estaremos combatendo o mal que age para atrapalhar o teu sono, para atrapalhar o teu descanso, para tirar a sua paz. Nós vamos lutar contra aquele que tem semeado vícios, contra aquele que tem semeado depressão, destruição na família, no casamento, desemprego, miséria, doenças. Eu quero convocar você que está doente, você que está com a sua vida destruída, a lutar nessa corrente de fé. Eu tenho certeza absoluta de uma coisa: você vai chegar de um jeito nessa reunião, mas vai sair totalmente diferente. Vamos ao intervalo que fala dessa reunião e testemunhos de pessoas que, ao participar da reunião de sexta-feira, passaram a dormir bem, foram libertas, tiveram paz no seu sono. Paz, uma palavra tão pequena, mas com um poder tão grande. E é o que vai acontecer na sua vida. Acompanhe. Qual foi a boa notícia que vocês receberam aqui na vigília do meio-dia? Então, ano passado, eu descobri que eu estava grávida, né? Em março, a gente acabou perdendo essa gestação. E a gente fez a campanha das boas notícias, depois a gente já teve que pagar um Deus, o pastor também orou pela nossa vida, porque Deus abençoasse com a medicina. E hoje eu vim contar aqui que eu estou grávida. Já estamos entrando no terceiro mês de gravidez. E eu vim aqui contar para vocês que Deus é maravilhoso, né? E no mesmo mês que a gente perdeu, porque esse vai ser o mesmo mês que o mesmo vai nascer. Nós vamos dar início ao meio-dia a essa reunião, com um corredor. Eu quero que você traga um familiar, traga um amigo. Eu quero que você saia de onde você estiver para estar aqui. Eu quero que você não meça esforços. Eu quero que você venha, ainda que com dor. Você que tem a fotografia do seu filho, a peça de roupa. Você que o seu familiar está internado, desenganado. Você que tem um familiar preso atrás das grades, sem nenhuma esperança de liberdade. Até mesmo porque a maior libertação que Deus pode fazer é a alma dele. É livrar, arrancar esse mal que está dentro dele, fazendo com que ele sofra com essas aflições. Eu tenho certeza que a nossa equipe de fé estaremos meia hora após a reunião, ali com todos os pastores, com todas as esposas. Eu queria que você acompanhasse aí momentos da reunião enquanto nós estamos aqui comentando. Nós estaremos reunidos e realizando esse clamor de fé. Você pode chegar alguns minutos antes para esse atendimento, porque eu tenho certeza, são 33 minutos de poder. Assim como o Senhor Jesus disse, está consumado. E foi consumado,
esse problema ele vai sair da sua vida. Meio-dia, nessa sexta-feira, 33 minutos de poder. Uma vigília que começou para não mais parar. Você pode fazer uma pausa, você pode, antes do seu almoço ou após o seu almoço, enfim. Meio-dia eu começo a reunião. 33 minutos de oração. Quando for meio-dia e 40, nós estaremos realizando a última oração. E eu tenho certeza, essa dor vai passar, essa luta vai passar, porque Deus vai se manifestar na sua vida. Vamos a mais testemunhos, resultados de pessoas que, ao participarem dessa reunião de sexta-feira, tomaram posse da vitória. Durante muitos anos, eu busquei saber qual era o segredo para a felicidade. Quanto mais portas eu batia, mais distante eu ficava. Desde muito novinha, criança ainda, eu buscava o segredo da felicidade, porque era uma coisa que eu não tinha na minha vida. Então, aos 12 anos de idade, eu já comecei a beber, porque eu sentia uma falta, né? Uma falta materna. Meu pai morreu muito cedo também. Meu pai, ele era bem apegado a mim. A gente era bem unido, né? Até para conversar. Eu, criança, a gente era muito apegado um com o outro. Só que meu pai faleceu, eu tinha 9 anos de idade. E a bebida, durante esse tempo que eu comecei tão cedo, eu vi que não era só isso que eu precisava, então eu precisava de algo mais, né? Então já comecei um relacionamento cedo, me casei cedo, com 15 anos, 16 anos de idade. A felicidade que eu estava procurando também não estava ali. Também não estava no casamento. Então esse casamento só me durou 5 anos. Aí passou-se mais algum tempo, eu casei de novo, tive um outro relacionamento. E a situação também era a mesma. E nesse casamento foi pior, porque tinha traições, né? Tinha muita divergência de todos os tipos. O marido dormia fora de casa, eu já estava na terceira gravidez e isso já estava acabando comigo, assim, não era o que eu estava precisando ali naquele casamento, eu tinha que sair dele. Então, eu saí daquele casamento também. Então, eu vi que a situação estava difícil e o incômodo, né, a infelicidade, a angústia, a tristeza que estava sempre dentro de mim me levava à depressão. Eu não saía de casa, eu não queria comer, eu não dormia direito, às vezes ficava a noite sem dormir. Então, a depressão me levava à insônia, me levava a situações que eu ficava agressiva, ficava nervosa. A depressão, ela me perseguiu por quase 10 anos e isso me atrapalhava na vida profissional. Eu não focava bem na vida profissional. Então, às vezes largava, às vezes faltava muito no trabalho por causa da depressão. Nos dias que eu não dormia, no outro dia eu não trabalhava, então isso começou a me prejudicar bastante. Até que um dia eu recebi um convite de uma pessoa que trabalhava comigo para ir à Igreja Universal. E de início eu não aceitei, eu não conhecia a igreja, nem ouvia falar da igreja, só ouvia nos noticiários, porém aquilo não entrava dentro de mim, não me chamava atenção. Mas um dia, tanto ela insistia, eu decidi conhecer. Quando eu cheguei na igreja, eu me senti diferente, porque eu fui muito bem recebida naquele lugar. E uma coisa que, como eu não conhecia a Igreja Universal, um dia eu voltando do trabalho, eu entrei no ônibus e vi pessoas de outros lugares falando da igreja, né? Porque era uma época de perseguição. Eles falavam coisas que lá dentro eu não via acontecer. Não era o que acontecia lá dentro, o que eles estavam falando ali fora. Então, dali do que eu estava recebendo, o que eu estava aprendendo, eu comecei a praticar. E praticando, a minha vida foi mudando. Então, eu tinha doenças que eu fui curada, da depressão eu fui curada. Tudo que me incomodava dentro de mim já foi ficando para trás. Eu fui conversar com o pastor e ele me falou do Espírito Santo, se eu já tinha recebido o Espírito Santo, e me apresentou, me explicou o que era o Espírito Santo. Então, daquele dia, eu comecei a me interessar. Então, eu comecei a buscar mais. E quando foi um dia, eu estava com tanta sede dentro de mim de receber o Espírito Santo, que eu ia sempre à noite para a igreja. E nessa quarta-feira, eu trabalhava
eu trabalhava prestando serviço, né? Eu falei, hoje eu vou chegar no trabalho, nem que seja mais tarde, mas eu quero ir na primeira reunião. E eu fui. Então, nesse dia, foi a coisa mais maravilhosa que eu recebi na minha vida. Porque de tudo que eu pensava lá atrás, que eu precisava dos outros, que eu precisava de alguém, eu estava sempre ali pedindo orientação, dependendo de alguém. Naquele dia, eu não dependia mais de ninguém, porque o próprio Deus, ele que me alimentou, ele que entrou dentro de mim, ele que falou comigo, como que eu era amada por ele. Ele disse para mim uma passagem de Isaías, que ainda que uma mãe esquecesse de um filho que mama, ele jamais se esqueceria de mim. Então, aquela alegria, ela foi a coisa mais maravilhosa da minha vida. Então, naquela quarta-feira, foi o dia que eu conheci o segredo da felicidade, que eu não conhecia. Então, tudo que eu buscava a vida toda, naquele dia eu encontrei. A minha vida hoje é totalmente diferente de tudo que eu busquei lá no passado, que ficou para trás, graças a Deus, a depressão, as doenças, tudo que estava lá ficou no passado, porque aí eu entendi o que era felicidade. A felicidade veio para dentro de mim. Então hoje a minha casa serve ao Senhor, as minhas filhas servem a Deus, eu tenho o meu próprio comércio, porque Deus começou a me ensinar. O Espírito Santo, ele me guiou em tudo e me guia até hoje. Ele me guia sempre, e sem ele não posso fazer nada, eu não consigo fazer nada sem a orientação do Espírito Santo. E para essa pessoa que está me ouvindo, se você tem uma vida assim como eu tive, procura uma igreja universal perto da sua casa, que você vai encontrar o segredo da felicidade, assim como eu encontrei. E não será diferente na sua vida. Não será diferente porque o nosso Deus é o Deus de hoje e amanhã e o será para todo sempre. Inclusive, pastor Luiz Gustavo, nós estaremos já nesse domingo realizando um propósito muito forte, que será o domingo depois do luto. Quantas são as pessoas que nesse dia 2, feriado, eles estarão, nesse 2 de novembro, carregando ainda essa dor da perda de um familiar, de um ente querido, de um amigo, uma pessoa que se foi. E você, depois que perdeu essa pessoa querida, você passou a não dormir, a depender de remédios. Você não conseguiu superar essa dor da perda. Claro que não existe palavras, oração que consiga, no momento, fazer você esquecer isso. E não é a intenção de Deus fazer você esquecer uma pessoa tão especial que fez parte da sua vida. Mas a intenção de Deus é consolar. Porque o Espírito Santo, ele é consolador. E ele deseja dar forças para você seguir em frente. Ele quer preparar o seu coração para que você seja uma pessoa forte e não fique sofrendo com isso. O carinho, o amor sempre vai existir. As boas lembranças, elas sempre estarão guardadas no seu coração. Porém, você precisa encontrar essa verdadeira felicidade e uma nova razão para viver. O Espírito Santo, ele é o Espírito que traz novidade de vida. Como aconteceu com essa pessoa que, ao participar desta reunião que acontece todos os domingos, ela teve uma experiência com Deus. Durante muitos anos, quando eu ouvia, não faz isso, não vai por aí, calma, eu não dava ouvidos a ninguém, principalmente a Deus. Conheci uma pessoa, né? E quando eu conheci essa pessoa, ela chamou muito a minha atenção, porque ela estava muito dentro, assim, do padrão que eu buscava. Então, em cima disso, eu idealizei tudo na minha vida, né? Eu vi aquela pessoa, gostei muito dela,
né? E eu vi que ali eu tinha a oportunidade de viver tudo o que eu sonhava, de ter um casamento feliz, de ter filhos e de ser feliz na minha vida amorosa. Então eu apostei tudo naquele relacionamento, sem me importar com mais nada, somente nele. Então quando eu conheci essa pessoa, eu quis chamar muita atenção. Então eu queria estar nos mesmos lugares que essa pessoa estava. Nós tivemos muitos amigos em comum. Quando eu sabia que ele ia estar em certo lugar, eu fazia de tudo para também estar naquele lugar. E quando ele não estava, por a gente ter amigos em comum, eu sempre dava uma ligadinha e tá onde, fulano tá com você, tudo, né? Para saber, para poder estar. Eu era um pouco meio que possessiva, na verdade, né? Eu queria muito estar por dentro de tudo que acontecia na vida dessa pessoa. Com o tempo, nós começamos a namorar. A tanta atenção que eu queria dele, eu consegui, né? E nós começamos a namorar, nós nos casamos e tivemos 2 filhos. E assim, para mim, eu tinha feito a melhor escolha da minha vida, porque aquilo que eu priorizei, aquilo que eu idealizei, eu tinha do meu lado, aquela pessoa eu tinha do meu lado. Mas aí passou um tempo, quando eu me deparei comigo, eu era uma mulher vazia, triste, deprimida, desanimada, tinha depressão, pensava muito em morrer. Nunca tentei o suicídio, né? Mas os pensamentos de morte eram muito constantes na minha vida. Eu me desvalorizei muito. Eu me sentia muito inferior a ele, muito abaixo a ele. E a qualquer outra pessoa, né? Então, assim, eu mostrava uma felicidade, as pessoas sempre me viam sorrindo, me viam brincando, mas era uma felicidade assim, que por fora eu sorria, mas dentro eu gritava. Praticamente quase todas as noites eu ia dormir chorando. No outro dia eu acordava com dores de cabeça, com o olho inchado de tanto passar a noite chorando. Aí, de repente, eu me deparei dessa forma. Vazia, triste, deprimida, tudo. Por quê? Porque a pessoa com quem eu tinha colocado todas as minhas forças, a pessoa que eu idealizei, para mim, era uma pessoa distante, uma pessoa que não me valorizava, que não me dava atenção, que vivia a própria vida, que veio a me trair. E eu também fui e paguei na mesma moeda, naquele ditado chumbo trocado não dói. E assim eu vivi essa vida durante 12 anos, até que um dia o casamento chegou ao fim. Aí eu voltei para casa dos meus pais, na época eu não trabalhava, né, e voltei com 2 filhos. Então morei durante 1 ano com os meus pais, até que eu consegui um trabalho e eu fui morar de aluguel com os meus 2 filhos. Então com tudo isso eu me lembrei de um lugar que eu tinha frequentado há muito tempo atrás e que eu tive a oportunidade de fazer com que a minha história fosse diferente do que ela foi. Eu ouvi falar de um Deus que ele fazia nova todas as coisas. Eu ouvi falar de um Deus que poderia mudar a minha vida. E eu fui nesse lugar. E quando eu cheguei lá, eu me coloquei diante do altar de Deus e eu não consegui ficar de pé. Eu tive que me ajoelhar. E falei assim: Deus, eu tô aqui. O mundo lá fora acabou comigo. Eu tive a oportunidade de conhecer o Senhor lá atrás, mas eu desprezei essa oportunidade. Eu tive a oportunidade de ter o teu espírito e eu troquei o teu espírito por outra coisa, por outra pessoa. E eu tô aqui, meu Pai, eu te peço perdão agora por todos os meus erros, por todas as minhas falhas, por todos os meus pecados. E eu te peço que o Senhor venha nesse momento, meu Pai, e dá um refrigério para minha alma, porque eu não aguento mais sofrer. E ali eu já senti o perdão de Deus. Eu senti o perdão, eu tive a certeza que Deus tinha me perdoado. Quando eu me levantei dali, eu decidi fazer tudo diferente, para que o resultado ele fosse diferente. Então, eu comecei a me dedicar mais à leitura da Bíblia, né? Eu comecei a me dedicar mais a ir à igreja, a participar das reuniões, até que teve um dia que... Então, sempre nas quartas-feiras e aos domingos, o pastor falava: você que deseja receber o Espírito Santo, vem aqui na frente. Então, toda quarta-feira e todo domingo estava eu lá na frente, né? Porque eu queria muito o Espírito Santo, eu sabia que sem ele eu não ia conseguir. E naquele dia o pastor fez a mesma pergunta: você que deseja o Espírito Santo, vem aqui na frente. Só que eu não fui. Eu falei assim: Deus, eu não vou. Não é porque eu não quero o teu Espírito.
O Senhor sabe o quanto eu quero e o quanto eu preciso do teu Espírito. Mas aonde eu tô, meu Deus, vem sobre a minha vida. E ali naquela igreja pequena, na terceira poltrona, na segunda fileira, diante do altar, o Espírito Santo, ele veio sobre a minha vida. Ele veio. E assim, eu nunca me senti tão amada como naquele dia. Nunca, nunca, nunca. Nunca me senti tão amada como naquele dia. Naquele dia eu tive a certeza que o que acontecesse comigo dali por diante, Deus ele ia estar comigo. O que viesse ali, ele ia estar ali para me amparar, para me confortar. E que ele era o primeiro na minha vida. Não tinha mais outra pessoa na minha vida. A tristeza acabou. O vazio acabou. Porque aquele vazio que eu tinha dentro de mim, ele era do tamanho do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo ele veio, ele se encaixou certinho na minha vida, né? Então, acabou a tristeza, acabou o desânimo, acabou o vazio, a vontade de morrer também acabou, né? A partir dali eu tive paz, eu tive segurança. Aquela mulher fragilizada que eu era, insegura que eu era, já não era mais. Aquela mulher que se sentia inferior, eu já não era mais inferior, porque não tinha como ser inferior tendo um tesouro tão precioso dentro da gente quanto o Espírito Santo. Com o passar do tempo, Deus ele me honrou, ele me abençoou com um grande homem de Deus. E em 6 meses nós namoramos e casamos. Hoje a minha vida é uma bênção. Hoje eu vejo que o cuidado de Deus se estende através do meu marido. Hoje eu sou uma mulher realizada, hoje eu sou amada, hoje eu sou feliz, hoje eu posso dizer que eu tenho um homem de Deus do meu lado. Tudo isso porque o Pai me apresentou, o Pai me deu, o Pai me honrou, o Pai me abençoou. E o lugar que eu encontrei a Deus, que eu encontrei essa paz, essa alegria, foi na Igreja Universal. Então, nesse domingo, nós vamos estar às 9 horas da manhã na grande concentração de fé e milagres, como também às 7 da manhã, 3 da tarde e 18 horas. Vamos então ao testemunho de uma pessoa que foi transformada por dentro, por fora, através do batismo com o Espírito Santo. Eu sou enfermeira do SAMU. Na profissão há mais de 15 anos, salvando muitas vidas, mas perdendo a minha. Desde a situação assim que eu tinha já na infância, que a gente sempre teve que batalhar, tudo se virar. Então eu pensava, eu vou ter as minhas coisas e ser independente. E então, muito nova, eu já comecei a trabalhar, a conquistar minhas coisas. E eu pensava, quando eu tiver alguém, eu vou ter, mas essa pessoa, se for ele que dependa de mim, não eu dele. Como eu era uma pessoa muito independente, então eu sempre achava que eu é que mandava nas coisas, né? E até mesmo isso atrapalhou um relacionamento que eu tive. As pessoas à minha volta sempre falavam isso pra mim também. Nossa, como você dá conta de tudo, você estuda, você trabalha, você faz as outras pessoas felizes, como você consegue? E eu achava isso muito bom, porque isso escondia a pessoa fraca que eu era. Então eu era uma pessoa que eu vivia cheia, rodeada de pessoas, porém dentro eu era vazia. Então quando eu chegava em casa, só eu sabia como que era dormir ali sem ninguém, como que era na verdade aquela pessoa forte que as pessoas olhavam, na verdade era uma pessoa fraca, sozinha e vazia. Então eu pensava, eu vou me especializar, me especializei. Eu vou fazer uma pós-graduação, fiz. Vou fazer uma segunda pós-graduação, fiz. E eu pensava que isso ia preencher aquele vazio. Ao ponto de realmente as pessoas olharem para mim e assim, desejarem ser o que eu era. Pensarem, nossa, você consegue fazer tudo que você quer, você consegue. Mas mal sabiam que na verdade eu era uma pessoa triste. Até que um dia eu recebi o convite de uma pessoa para ir até a Igreja Universal. E eu resisti por um tempo, na verdade, até por preconceito mesmo, de coisas que a gente ouvia da própria igreja, mas depois eu acabei cedendo e fui.
no primeiro dia que eu cheguei na igreja, eu ouvi uma palavra, e aquela palavra me mostrou, falou toda a minha vida. Era como se tivesse contado a minha vida para aquela pessoa. Naquele dia, eu entendi que se eu não me arrependesse das coisas que eu estava fazendo, eu iria para o inferno. E naquele dia, eu realmente me arrependi. A partir daí, eu comecei a frequentar a igreja, frequentava as reuniões, e pouco a pouco eu fui mudando. Larguei as coisas erradas que eu fazia. Depois de um tempo, eu conheci uma pessoa na igreja, eu me casei, que é o meu atual esposo, e as coisas começaram a acontecer. Aquela Thaisa que antigamente batalhava lá fora, lutava, ela começou a lutar dentro da igreja. Eu comecei a usar a fé e eu obtinha resposta. E eu fui focando nisso. E eu deixei de lado, na verdade, a parte espiritual e foquei nas bênçãos materiais. Então, se eu conquistava algo, eu pensava, Deus pode me dar outra coisa, Deus pode me dar mais. E eu fui só focando nisso. O estar bem financeiramente, eu tinha me casado, eu já tinha uma nova vida. Eu atrelava isso a ter o Espírito Santo. Então, eu pensava, quando o pastor chamava lá na frente, quem não tem o Espírito Santo, eu não ia. Porque eu pensava, não, eu tenho, Deus está me abençoando. Então, eu vivia na igreja como se Deus para mim fosse um garçom. Quando eu precisava, eu recorria a Ele. Quando eu não precisava, Ele ficava de lado. Eu queria o que Deus tinha para mim, mas eu não queria o que Deus era para mim. E como uma casa montada na areia, ela não prevalece, o tempo foi passando até que veio a pandemia. E aí, isso foi como se fosse uma desculpa para eu ir menos ainda à igreja. A gente estava no início, a gente não sabia como que seria, né? Como que a situação ia ser. Então, a orientação sempre era não ter os contatos, né? Então, eu acabei me aproveitando disso. E ia cada vez menos, esfriando mais ainda um pouquinho que ainda existia. Nem quando lá atrás, nunca. Eu sempre vivi vazia, na verdade. E era como se o próprio Deus tivesse descido comigo e falado naquele dia, agora sim, agora eu sou contigo. E eu tenho paz hoje. Aquela Thaisa que vivia correndo atrás das coisas materiais, que vivia assim, preocupada com o futuro. Hoje eu não tenho mais preocupação com o futuro. Hoje, assim, o que eu peço para Deus é o pão nosso de cada dia. E hoje, assim, o que eu falo para Deus? Senhor, se for da tua vontade, eu quero. Se for para me tirar, eu não quero. Antes de chegar na igreja, eu vivia em função das pessoas. Eu queria agradar pessoas, eu queria me mostrar para as pessoas. Depois que eu cheguei na igreja, eu vivia em função de mim, das minhas vontades pessoais, dos meus projetos. Depois que eu recebi o Espírito Santo, eu vivo em função da vontade de Deus e de ganhar almas. Graças a Deus. Nós então ficamos por aqui com a nossa participação. Pastor Luiz, nesse sábado estará realizando o jejum do impossível. Quais são os horários? 7h30 da manhã, 10 da manhã e meio-dia. Mas você que tem uma causa, né, na justiça, você que tem um problema de difícil solução, se une a nós. Prepara aí o seu pano de saco, esteja conosco neste sábado, ainda que feriado, mas nós vamos estar na fé ali, levando o povo a vencer. E com certeza ela vai sair vitoriosa. Se ela se humilhar diante de Deus, ela não vai se humilhar diante da situação. Nós estaremos ali na fé para determinar a mudança da vida dessa pessoa nesse jejum das causas do impossível. Na Rua Padre Chagas, 3536, na nossa Catedral da Fé, no maior pronto-socorro espiritual da cidade de Guarapuava. Um forte abraço, muita luz, muita paz para todos e até esse grande encontro.